Olá, 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 tudo bem? Boa tarde. Estamos entrando aqui para mais uma aulinha, nossa quinta aula. Então, eu quero falar de algo aqui com todos vocês hoje, que eu acho que vai também nos ajudar dentro desse processo que a gente vem trabalhando. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera aqui. A Inês está por aí. Oi, Inês. Boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Muito bom saber que tem mais gente aqui comigo. Eu vou compartilhar isso aqui agora, só deixa eu compartilhar, porque eu preciso compartilhar dentro do nosso grupo. E hoje eu quero falar de algo que eu acho que vai nos ajudar. Eu podia detalhar ainda mais tudo isso que eu venho trazendo, né? Eu podia estar, de alguma maneira, detalhando cada vez mais as coisas que eu tenho trazido aqui dentro, mas o meu desejo é apenas que a gente possa, de alguma maneira, entender que tem muito mais coisa por trás. De alguma maneira, a gente entender que a gente pode trabalhar com essas coisas a partir disso, tudo que eu estou trazendo aqui. É natural, sabe? Tem uma coisa que é natural, que acontece com a gente, acontece comigo, acontece com você. A gente tem problemas de comunicação, a gente tem dificuldades dentro dos nossos relacionamentos, e muitas vezes a gente nem sabe de onde isso vem. E uma outra coisa que eu acho que acontece também, que é complicado, mas ao mesmo tempo que é natural, é algo que eu tenho falado aqui constantemente, que é a gente só olha para o outro, a gente olha para o outro, a gente olha para o outro, a gente fala do outro, mas a gente normalmente não fala da gente mesmo. Nessa semana inteira eu venho discutindo sobre isso, eu venho falando de comunicação, problemas de relacionamento que nascem a partir da comunicação e problemas de relacionamento que acabam gerando conflitos, e a gente vem, então, discutindo como trabalhar melhor esses conflitos, né? Ô, Inês, que bom, né? E a Inês, assim, além dela estar nessas mini aulas aqui, do gestão de conflitos, a Inês, ela já está fazendo gestão de conflitos, que é muito mais profundo, tem tudo isso que eu estou colocando aqui de forma detalhada. Mas aqui minha ideia foi trazer inicialmente os princípios que estão dentro de um curso nosso, que é a gestão de conflitos, oferecer isso para as pessoas, né? Oferecer como uma grande possibilidade para todo mundo. A Mara está por aqui hoje, a Mara, que bom te ver por aqui. Então, hoje eu queria dizer o seguinte, ontem a gente falou de um tema que eu acho que é muito interessante. A gente falou sobre essa questão dos sistemas, né, de como os sistemas acabam influenciando dentro dos relacionamentos. Eu dei alguns exemplos. A Camila me fez uma pergunta no grupo. Ela disse, mas como assim? Como alguém pode ser influenciado se, de repente, nem conheceu seus pais biológicos? Se alguém foi adotado, como é que alguém pode ser influenciado e não conhecer os seus pais biológicos? Aí eu dizia para ela de algo que a gente já viu essa semana também. A gente já cobriu. O mais importante dessa semana é o seguinte, que depois você vai pegar esses vídeos, você vai pausá-los, você vai pesquisar, você vai ver outras coisas. Mas lá uma coisa que a gente já tinha falado, é que a gente recebe características através do nosso DNA, mas é não só através do DNA que a gente está recebendo características. A gente recebe também características emocionais, a gente recebe características psíquicas que vêm da nossa família. Isso é explicado pela epigenética. Então, depois você dá uma pesquisada que você vai ver melhor. E eu até disse para ela, tem 2 vídeos meus onde eu falo sobre isso no meu canal. Se você não assina o meu canal ainda, entra lá, assina o canal. E lembra de clicar no sininho para você receber as novas atualizações. Toda semana tem vídeo novo, toda semana eu estou trazendo uma informação nova para o nosso crescimento. Então, lá eu fiz um vídeo falando sobre adoção e um vídeo falando sobre herança transgeracional, aquilo que a gente deixa para os nossos filhos. Então, ontem eu falei um pouco mais sobre sistemas, falei dessas dificuldades, e hoje eu quero falar de algo que eu citei ontem, né, mas que eu quero fortalecer aqui. Os conflitos, eles podem ser classificados segundo o resultado proporcionado. O que significa que você pode classificar? Como você pode classificar um conflito segundo o resultado que ele proporciona? Se o resultado é bom, se não é bom.
Então, dependendo, se o resultado for bom, e quando a gente entende que é bom, entra aqui, mais uma vez, uma outra questão, que é uma questão muito, talvez assim, muito pessoal e muito ligada à moral, mas que, na média, né, nós temos uma ideia daquilo que é bom e aquilo que não é, daquilo que é ético e daquilo que não é. Nesse curso de gestão de conflitos, eu discuto um pouco mais essa questão de ética também, e dentro de todas as nossas formações eu discuto. Mas eu entendo que ética vem no sentido de, quando a gente faz algo que promove bem-estar para todos, né, para todas as pessoas. Então, é mais por aí. Então, ali a gente já tem um direcionamento de se o conflito é bom, se ele não é bom. É isso que eu estou te dizendo, que ele pode ser classificado segundo o seu resultado, o resultado que ele proporciona. Então, o conflito ele pode ser disfuncional, como eu falei ontem. E o que é um conflito disfuncional? É um conflito que atrapalha, que inibe, muitas vezes, o desempenho, ou atrapalha o desempenho de um grupo todo, de um grupo como um todo, e de uma pessoa. Né? Então, não é bom nem para mim, nem para o outro. Mas quando é que ele acontece, como ele acontece, de quais são os princípios que a gente parte para chegar num ponto como esse? E qual é a outra classificação onde, teoricamente, seria bom? É aquilo que a gente chama de funcional. O que a gente chama de funcional é aquele que apoia os objetivos do grupo, dá ao grupo, dá aos elementos do grupo um apoio, um suporte em relação aos seus próprios objetivos. E ajuda a melhorar o desempenho, tanto o desempenho pessoal quanto o desempenho do grupo em si. Vamos ver se tem mais gente aqui, porque tem mais gente que acabou de entrar. A Rosana está todo dia. Alex, querido. Né? Saudades também. Olha que legal, Inês. Obrigado. Aí, ó. A Inês, Maria Inês Apolim, coloca aqui. Ó. Estou quase terminando. Está falando de gestão de conflitos. E já aplicando várias técnicas no meu novo trabalho. Uma comissão de mediação de conflitos. Ai, que rico. Que bom, fico feliz que está dando certo, que funciona. É legal quando a gente faz algo e vê que esse algo é positivo e produtivo na vida das pessoas. Então, nada melhor para a gente do que ver isso acontecer. Então, como eu dizia, os conflitos eles podem ser funcionais. Né? Eles apoiam o objetivo do grupo, apoiam o objetivo de alguém e ajudam a melhorar o desempenho da pessoa e do grupo como um todo. Então, é muito rico quando a gente tem um conflito. E a gente, amanhã e domingo, você acha que não, mas eu vou estar aí pronto para continuar falando sobre isso. Eu vou até semana que vem, porque tem um monte de coisa que eu quero passar. Quando eu me determino a algo, eu vou em frente. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, a gente não sabe onde uma determinação pode nos levar. Mas eu só consegui as coisas que consegui na minha vida, porque fui muito determinado com elas. Então, amanhã, sábado, mesmo não estando aqui no meu trabalho, esteja eu de onde estiver, eu vou gravar falando sobre o material e o conteúdo para trazer para vocês, e domingo vou trazer da mesma maneira. E não vai ser, não é gravado, não, que eu vou colocar no ar aqui. Eu vou fazer ao vivo, como eu sempre faço. Né? Como diz o meu amigo da televisão lá. Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que nada melhor do que fazer ao vivo. E a semana que vem, nós vamos colocar uma live, uma super live no ar, para a gente tirar dúvidas sobre tudo isso. Então, fica antenado, porque aí vai ser à noite, todo mundo pode acessar. Essas aulas do mini curso de gestão de conflitos já estão no YouTube também. Hoje ainda você vai ter acesso a essa, vai estar gravado dentro da Quatro Tempos e vai estar gravado no YouTube também, você vai ter acesso a essa videoaula desse mini curso. Bom, mas vamos lá. Como é que a gente chega nesse conflito funcional e disfuncional? A gente pode olhar para uma outra classificação aqui também. Eu poderia falar várias coisas sobre elas. Então, tem inúmeras classificações que a gente poderia colocar. A primeira delas é que um conflito ele pode ser interorganizacional. O que é interorganizacional? Ele pode estar acontecendo na organização como um todo. Pode ser intra-organizacional, apenas numa parte da organização. Vamos imaginar o seguinte, um conflito interorganizacional. Vou te dar um exemplo. Você tem
Organização das Nações Unidas. Isso a gente está vendo acontecer aqui no mundo hoje. Existe uma discussão enorme sobre a utilização de armas nucleares. E dentro dessa discussão de armas nucleares, a ONU, a Organização das Nações Unidas e outras organizações, vem discutindo o desarmamento. Então, nós temos algumas potências aí no mundo defendendo o uso ou defendendo a não utilização. Então, isso atinge a todos, né? Atinge a todos nós. Então, esse é um conflito interorganizacional. Um conflito intraorganizacional é aquele que pode acontecer só dentro da organização. Depois a gente tem conflitos que são intergrupais. Né? O que é isso, intergrupais? Vou te dar um exemplo. Tem uma coisa que eu faço de gestão de conflitos e que eu quero fazer aqui também. Todas as coisas que eu ofereço lá no gestão de conflitos, eu trago para cá também. Vamos ver quem entrou aqui também. Elaine dos Anjos, acabou de entrar. Linda. Aqui, uma coisa que eu falo lá e que eu quero fazer aqui é o seguinte. Tudo aquilo que a gente utiliza dentro das organizações, a gente pode utilizar também dentro das famílias. Na página aqui, a página de gestão de conflitos, eu até gravei um vídeo falando sobre isso. O quanto eu ficava incomodado de ver tanta tecnologia ou tantas informações chegando para as indústrias, para as empresas que tinham condições de pagar sobre aquilo, e não o povo, né? A gente que, de repente, não é de empresa, ou que, de repente, faz um trabalho, é um profissional liberal, ou então é só uma dona de casa, um pai de família, que, de repente, não pode ter acesso a essas informações, já que elas são tão boas e ajudam tantas pessoas, por que não? Por que não ter acesso? Né? Todo mundo deveria e poderia ter acesso a isso. Então, tem uma coisa que eu sempre trago, que são os exemplos que mostram para a gente que aquilo que acontece lá na empresa e aquilo que eu posso utilizar em termos de estratégia, de recurso, de tecnologia, lá na empresa, eu posso trazer para a minha família também. Então, qual é o outro tipo de conflito que a gente pode ter? Um conflito intergrupal. Se a gente trouxer isso para a família, o que significa isso? Imagina, tem um conflito que pode atingir mais de um grupo. Mais de um grupo. Quando a gente pensa numa família, a gente pensa o seguinte: dentro de uma família, a família, a gente tem um conceito de família que vem da terapia sistêmica que eu acho maravilhoso. Aqui eu uso tudo para falar de tudo, todos os recursos que eu tenho eu já vou utilizando para falar de tudo. Nas constelações ou na terapia sistêmica, o conceito de família que a gente tem, eu tenho que olhar sempre lá para aqui, assim, mostrar os meus bonequinhos bonitinhos, assim. Então, o conceito de família que a gente tem é o seguinte: aqui nós temos um homem e uma mulher. Um homem olha para uma mulher e tem um relacionamento de casal. Mas eles formam uma família. E uma família, lembra disso, né? A família só existe para o filho. Né? O filho é que tem uma família. Então, esse é o conceito de família. Aqui nós temos um relacionamento de casal e aqui a gente tem um filho. Conceito de família. Então, aqui atrás, a gente tem a família da mãe, aqui a gente tem a família do pai. E assim, vou trocar aqui, quer ver? Então, aqui é a família do pai e a família da mãe. Então, assim a gente entende que existem inúmeros elementos aqui. Mas aqui nós temos um grupo, né? É parte de um sistema maior? Sim. Esse elemento aqui é um subsistema, o filho é um subsistema deste sistema. O sistema que se formou entre o pai e a mãe. Mas este conjunto de elementos aqui, formados pelo pai, pela mãe e pelo filho, eles são elementos de um outro sistema maior, que é o sistema familiar da mãe, que é o sistema familiar do pai. Então, existe um outro sistema maior. Então, existem inúmeros grupos que estão ligados. Então, existem conflitos que vão afetar apenas esse grupo. É aquilo que a gente chama de um conflito intragrupal. Afeta apenas esse grupo, diz respeito só a esse grupo. Mas tem conflitos que vão sair de dentro desse grupo e vão atingir outros grupos, intergrupal.
Isso também acontece dentro das empresas, acontece direto dentro das empresas. Às vezes, como acontece no interorganizacional e no intraorganizacional que a gente viu há pouco. Então, isso pode atingir dentro de uma empresa só um grupo. Por exemplo, um departamento de vendas pode ter um conflito e o departamento de engenharia não. Um conflito que só atingiu um departamento de vendas pode ser tratado ali, mas pode ser que atinja mais de um setor, mais de um grupo. Evidentemente, todos deveriam conversar entre si e acertar as coisas. Mas mais para frente eu também vou falar como a gente pode fazer para trabalhar com essas coisas, lógico, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Depois a gente tem um conflito que é o conflito interpessoal. E qual que é o conflito interpessoal? Tem mais gente aqui, será que tem mais gente aqui. Quem entrou aqui agora? Vamos ver aqui. Paulo César Chisolini, Paulo Benevento, meu querido Paulo Benevento, Aline, bom, muitas pessoas entrando aí. Sejam bem-vindos, certo? Eu quero ler aqui para você ver que está ao vivo mesmo. Né? Para a pessoa falar, gravou, deixou gravado. Não, a gente entra e vai falar. Eu falei que estaria junto com você essa semana e eu estarei. Então, aqui, ó, quando a gente pensa em termos de um conflito interpessoal, o interpessoal ele é algo que diz respeito a no mínimo duas pessoas. Né? Uma pessoa tem um problema e ela quer resolver esse problema de alguma maneira, é algo dela, mas que afeta essa outra pessoa aqui. Então, isso é o que nós chamamos de conflito interpessoal. Os conflitos interpessoais, existem inúmeros elementos que levam para o conflito interpessoal. Mas, independentemente de todos esses que eu te trouxe, eu acho que a gente deve olhar para algo que acontece naturalmente dentro dos conflitos. E isso talvez seja o ponto de partida para todos os demais. Esse talvez seja o ponto de partida e é para o qual a gente deve olhar. Foi por isso, e foi pensando nisso, que nós olhamos nesses últimos dias aqui que eu tenho entrado, nós temos olhado para a formação de personalidade, emoções, sistemas. A gente olhou para inúmeros elementos que são única e exclusivamente pessoais. Por quê? Porque na maioria das vezes os conflitos começam por um conflito intrapessoal, ou seja, são coisas que estão dentro de mim, coisas que têm a ver com minha visão de mundo, elementos que me ligam com o mundo aqui fora, é que vão fazer com que eu siga em determinada direção ou não, com que eu faça determinadas coisas ou não. E nas próximas videoaulas a gente vai falar mais sobre isso, mas nós vamos falar sobre técnicas também. Quais são as técnicas que a gente pode utilizar? Lógico que tudo muito rápido, sem poder me aprofundar, porque o tempo não me permite isso. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte: nenhum conflito começa única e exclusivamente no externo. Na maioria das vezes, 99% das vezes, eles começam com um conflito intrapessoal. Esse conflito intrapessoal dá espaço ou cria condições para que existam os conflitos interpessoais. É aí que a coisa começa a esquentar, é aí que ela começa a ficar difícil, porque ela não se limita apenas ao sujeito que passa por um processo, que passa por um problema, independentemente de que processo, de qual seja esse processo, ou de qual seja esse problema. Um elemento passa por isso e ele acaba, por uma tensão e uma pressão enorme, jogando isso para fora. É isso que faz com que as coisas explodam dentro da nossa casa, com que elas explodam dentro do relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, ou no relacionamento de casal, amizades e sociedades que nós temos, ou então dentro do nosso trabalho, quando a gente vai se relacionar com o nosso chefe, quando a gente vai se relacionar com os nossos subordinados. Então, muitas vezes é a partir daí que tudo começa, com um único elemento, com um sujeito que não tem as coisas ainda muito adequadas dentro de si, ou que vive determinados problemas. Depois, mais tarde, em outras videoaulas, né, até semana que vem a gente vai estar junto. E olha, eu diria para você o seguinte: vai anotando suas dúvidas, vai colocando todos os seus elementos aí, porque semana que vem nós teremos uma super live
que será feita à noite, e aí você pode aproveitar para tirar mais dúvidas de coisas que eu não falei, ou coisas que você gostaria de saber. Se você quiser, deixe suas questões ou deixe suas dúvidas aí também, porque eu as responderei nos próximos vídeos, ou aqui, como respondi ontem, para a Camila dentro do nosso grupo. Mais uma outra coisa também, lembre-se de acessar os links, né? Acesse o link do YouTube, nós já temos essas videoaulas no YouTube, você pode acessá-las e assistir a todas as demais. Tá bom? Ó, pensa nessa coisa do conflito interpessoal que nós falamos hoje. Nós hoje trouxemos uma classificação dos tipos de conflito e trouxemos uma classificação, inclusive, segundo o resultado que eles proporcionam. Então, tem muita coisa para você estudar, dá para pesquisar muita coisa e aprender muita coisa com esse pequeno tempo que a gente ficou. Já passei mais do meu tempo do que eu devia e eu volto amanhã para mais uma mini aula, né? Uma videoaula desse mini curso de gestão de conflitos. Até amanhã, um grande abraço. Deixa seus questionamentos, deixa suas questões, porque pode acreditar que eu vou respondê-las, tá bom? Até amanhã, um grande abraço, valeu.